Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais uma matéria. Aqui hoje estamos num lugar maravilhoso, Shopping Tatuapé Garden, um lugar lindo, muitas plantas, muitas flores, bacana mesmo. Só que não se engane, viu? Tem uma série de perigos aqui que você pode levar para sua casa. Hoje o assunto são plantas tóxicas, especialmente as pessoas que tiverem cães, gatos ou até as crianças podem ser intoxicadas com algumas plantas, ainda que bonitas. Vamos ver alguma delas? Veja só. Nós temos aqui, por exemplo, primeiro nós vamos falar de algumas plantas que têm ação ou que têm uma importância do ponto de vista religioso. São plantas que as pessoas têm em casa, às vezes para se proteger, às vezes para proteger o ambiente. Por exemplo, quem não tem em casa uma dessas plantas aqui, ó, Comigo Ninguém Pode, aliás, Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge e Arruda. Essas plantas, ainda que importantes do ponto de vista espiritual para algumas pessoas, elas escondem perigos. Que perigos são esses? Tanto a Espada de São Jorge, quanto a Comigo Ninguém Pode, quanto a Arruda, se ingeridas pelo cão, pelo gato, por crianças, provocam quadros de salivação, vômito e muita diarreia. Especialmente a Comigo Ninguém Pode provoca diarreia com sangue. É um quadro bastante feio. Tanto é verdade que se você vê faltando pedaços de folha no seu quintal, no seu jardim, e você vê o cachorro apresentando esse quadro de vômito e diarreia, você deve levar imediatamente o animal ao médico veterinário juntamente com a planta, para que o profissional identifique o motivo pelo qual o animal está apresentando o quadro. Porque ainda que não tenha antídotos contra a intoxicação da maioria das plantas, ou seja, os tratamentos são baseados nos sintomas que os animais apresentam, você pode esclarecer o profissional com relação ao que vai acontecer. Nós chamamos isso de prognóstico, quando o animal ingere uma planta. Então, por exemplo, Comigo Ninguém Pode, nós vamos esperar vômito e diarreia com sangue. Espada de São Jorge, nós vamos esperar salivação e muito vômito. Exatamente o que acontece com a arruda. Tá bom? Então, são plantas que as pessoas têm em casa, ou por motivos religiosos, e nós vamos ver depois plantas que são lindas, ou seja, do ponto de vista ornamental, são plantas que as pessoas têm em casa para deixar a casa mais bonita. Quem não quer ter uma casa mais bonita? Só que aí tem problema. Algumas plantas, quando ingeridas suas folhas, raízes, sementes, você tem o quadro de intoxicação nos animais. Aliás, a gente está falando de cachorro e gato, mas é importante para as crianças também. Cerca de 60% dos casos de intoxicação alimentar, intoxicação por planta em criança, são crianças que têm menos de 6 anos de idade. E por que será que os cães ou gatos ingerem plantas tóxicas? Eles não sabem que são tóxicas? Não. A grande maioria dos cães não sabem que aquelas plantas são tóxicas. E às vezes eles vão mexer no vaso, porque o cachorro fica preso no apartamento, preso dentro de casa. Então, por tédio, por fastio, por falta do que fazer, o cachorro ele vai mexer. Então ele mexe no lixo, ele mexe na planta, ele mexe no fio que está plugado na tomada, que é um outro perigo. Então, muitos cães mordiscam, comem, remoem, remexem os vasos e eles acabam ingerindo essas substâncias que são tóxicas, né? Aliás, um outro cuidado também é que algumas pessoas colocam fertilizantes, adubos, inseticidas nas plantas e ainda que não sejam plantas tóxicas, podem intoxicar o seu animal de estimação, tá? Os gatos são mais seletivos, eles ingerem menos plantas, mas os cães, eles normalmente, os maiores quadros de intoxicação por plantas, a gente vê em cães. Além da questão do tédio, por que o cachorro ingere a planta, né? Às vezes o animal ele tem necessidade de ingerir na sua dieta, ou de aumentar na sua dieta, melhor dizendo, fibras. Então eles buscam plantas ou para ajudar na defecação, ou às vezes o cachorro está passando mal do estômago, sabe o que ele faz? Ele ingere a planta ela é felpuda, ela é fibrosa, isso provoca ou induz com mais facilidade o vômito. Quer dizer, é uma reação natural do organismo do animal. Ele está com o seu o estômago
ardendo, ou ele está passando mal, ou ele comeu alguma coisa que ele fez mal, ele ingere a planta, provoca o vômito, e a partir daí o animal ele expõe para fora, ele coloca para fora o que está lhe fazendo mal. Tá? Então, um mecanismo de defesa natural que os cães têm. Ou seja, muitas vezes eles ingerem a planta para pôr para fora aquilo que lhe está lhe fazendo mal. Esse é um outro detalhe. Outra coisa, muitos animais, eles ingerem as plantas por conta da idade. A maioria dos quadros de intoxicações por plantas, nós pegamos em animais jovens, animais até os 7 meses de vida. Por quê? Essa é a chamada fase oral. O que é a fase oral? É a fase em que o animal, tudo que ele vai fazer, ele faz com a boca. As crianças também têm isso. Outro motivo pelo qual os cães e gatos ingerem as plantas tóxicas é a chamada fase oral. O que é a fase oral? Acontece isso com as crianças também. É aquele momento da infância, tanto do cachorrinho, do gatinho, que tudo que ele vai fazer com a boca. Então ele vai morder o sofá, ele vai engolir a meia, ele vai mexer na planta, ele vai morder o chinelo. E é nessa hora que eles se intoxicam. Então, grande parte dos casos de intoxicações por plantas atendidas nos consultórios veterinários é nessa idade. O animal ele vai mexer na planta. Ele é ainda um pouquinho bobinho, ele sente a coceira na região gengival, então ele vai mexer em alguma coisa. Nisso ele acaba ingerindo a planta e a partir daí ele passa mal. Animais adultos, já a possibilidade disso acontecer é menor. É menor porque ele já está mais esperto, ele não tem essa real necessidade de ficar mordiscando. Vocês estão gostando do programa? Vamos para o intervalo e voltamos já já.